A dor mais pesada que um homem carrega é sempre aquela que ninguém vê. A dor que você guarda atrás de um sorriso educado. A dor que você esconde atrás da força que finge ter. A dor que você enterra porque acredita que não pode demonstrar fraqueza. É a dor que surge quando você vai dormir, quando desliga o celular, quando finalmente fica sozinho com seus pensamentos. É aquela dor que te acompanha há anos, mesmo que ninguém nunca tenha percebido. A dor silenciosa, invisível, profunda, menos a dor que te destrói por dentro, enquanto você tenta viver como se estivesse tudo sob controle. Essa dor se acumula em camadas. Cada decepção que você nunca falou, cada perda que você tentou ignorar, cada humilhação que engoliu, cada fracasso que carregou calado, cada relacionamento que te marcou, cada medo que nunca confessou, cada insegurança que tentou esconder até de si mesmo. E aos poucos, tudo isso vira um peso emocional que você não sabe mais como soltar. Então, você continua vivendo, mas vive cansado. Cansado da expectativa que colocam em você. Cansado de tentar ser forte o tempo todo. Cansado de não poder falhar. Cansado de ter que carregar tudo sozinho. E ninguém percebe, porque o mundo só enxerga o que está na superfície. O mundo vê sua postura, vê seu rosto, vê seu silêncio menos, mas não vê o caos interno que você atravessa para manter tudo de pé. Não vê a ansiedade que você disfarça. Não vê a tristeza que você empurra para o fundo. Não vê o medo que tenta controlar. Não vê a raiva que tenta segurar. Não vê as noites em que você pensa demais. A verdade é simples e brutal. A dor que mais te destrói é a dor que você vive sozinho. Mas existe algo que poucos homens entendem. Essa dor não está aí para te derrotar. Ela está aí para te chamar. Ela quer que você acorde. Ela quer que você cresça. Ela quer que você deixe de ser alguém que sobrevive e se torne alguém que vive com consciência. A dor que você esconde é o mapa para a força que você nunca desenvolveu. É através dela, não longe dela, que você encontra a versão mais forte de si. A dor é o convite. A transformação é a resposta. O estoicismo começa quando você finalmente decide olhar para essa dor de frente, não para se punir, mas para se libertar, para entender, para organizar, para curar, para reconstruir a partir do que sobrou. O homem que tem coragem de encarar sua dor interna se torna alguém que nada externo consegue derrubar. Porque quem sobrevive ao próprio inferno emocional se torna inabalável diante de qualquer tempestade externa. A dor que ninguém vê pode ter te destruído por dentro, mas agora ela vai ser a razão para você renascer mais forte do que nunca. Nenhum homem fala abertamente sobre a dor que sente, porque desde cedo você aprendeu que homem não chora, não fraqueja, não demonstra, não treme, não cai. Desde cedo você aprendeu que ser homem é aguentar tudo. E por mais que isso pareça força, é justamente isso que te faz sangrar. Em silêncio, você aprendeu a engolir emoções até elas se tornarem um peso insuportável. E agora carrega um mundo dentro do peito que ninguém imagina. Uma guerra silenciosa que só você conhece. E mesmo assim, você continua andando, continua trabalhando, continua sorrindo, continua cumprindo suas responsabilidades, continua sendo o apoio de todo mundo, continua sendo aquele que todos confiam. Mas ninguém pergunta se está bem. É irônico, não? Quanto mais forte você parece, menos as pessoas percebem o quanto você está machucado. Esse é o preço de ser visto como alguém que aguenta tudo. Mas a verdade é que você não aguenta tudo. Ninguém aguenta. E essa dor invisível, essa dor escondida que você tenta ignorar, não desaparece. Ela se acumula. E cada vez que você finge que não sente, ela cresce. Até que, um dia, você olha para si e percebe que não é mais o mesmo. Percebe que perdeu parte da sua essência. Percebe que deixou de sentir alegria como antes. Percebe que vive cansado. Mesmo descansando, percebe que sua energia emocional foi drenada por dentro, lentamente,
sem que ninguém notasse. O caminho estoico não te pede para ser frio, te pede para ser consciente. Ele te ensina a transformar essa dor que te sufoca em força, que te sustenta. Ele te ensina a entender que sentir não é falha, que sofrer não é fraqueza, que atravessar o próprio inferno interno exige muito mais coragem do que qualquer batalha externa. Ele te mostra que a dor só te destrói enquanto você tenta fugir dela. Quando você a encara, ela se torna combustível. A força interior nasce quando você para de fingir que está tudo bem e começa a construir algo dentro de si que é sólido, estável, resistente, uma estrutura emocional que não depende da aprovação de ninguém, nem da presença de ninguém, nem da opinião de ninguém. Uma força que cresce no silêncio, mas que se revela na forma como você caminha pelo mundo. A dor que ninguém vê pode ter te machucado menos, mas agora ela será o motivo pelo qual você se tornará inabalável. A dor profunda tem um jeito estranho de entrar em você. Silenciosa, lenta, quase invisível. Ela não chega com gritos, chega com sussurros. Ela aparece quando você está dirigindo sozinho, quando toma banho, quando vai dormir, quando acorda. Ela se infiltra na mente como um eco distante, mas constante. E você tenta ignorar, tenta ocupar a cabeça com qualquer coisa. Tenta seguir em frente como se nada estivesse acontecendo. Mas a dor não desiste. Ela sabe onde você guarda suas fragilidades. Essa é a dor que ninguém vê. A dor que nenhum amigo percebe. A dor que ninguém suspeita. A dor que você aprendeu a esconder tão bem que até você acredita, às vezes, que ela não existe. Mas ela existe. E está pedindo para ser ouvida. A verdade é que essa dor não está tentando destruir você. Está tentando libertá-lo. Está tentando tirar você da vida automática que viveu até agora. Está tentando te arrancar das ilusões que mantinha. Está tentando te mostrar que você precisa mudar. A dor profunda é um pedido de transformação, não um castigo, um chamado para uma versão sua mais forte, mais consciente, mais verdadeira. O homem estoico entende isso. Ele não vê a dor como inimiga, menos vê como revelação. Ele sabe que a dor mostra onde ainda existe desorganização emocional, onde existem feridas antigas, onde existem crenças destrutivas, onde existem padrões tóxicos. A dor aponta exatamente onde você precisa se fortalecer. E quando você segue esse chamado interno, você começa a descobrir uma força que nunca imaginou que existia dentro de você. A dor que ninguém vê está te moldando. Ela está te preparando. Ela está te despertando, mas só vai te fortalecer quando você parar de fugir dela. O momento em que você decide finalmente encarar aquilo que te machuca é o momento em que você começa a renascer. E esse renascimento é silencioso, menos, mas poderoso. Você sente sua energia mudando, sua postura mudando, sua mente mudando, seu foco mudando. Você se torna um homem mais firme, mais profundo, mais difícil de abalar, porque quem conhece a própria dor se torna impossível de destruir. Existe um silêncio dentro de você que pesa mais do que qualquer grito, um vazio que ninguém percebe, mas que consome sua energia todos os dias. A dor que ninguém vê está ali, escondida nas pequenas pausas da sua vida. Ela aparece quando você respira fundo antes de responder alguém. Aparece quando você fica quieto para não explodir. Aparece quando você olha para o nada. Mas, na verdade, está olhando para dentro, tentando entender o que está acontecendo com você. A dor profunda não é barulhenta menos. Ela é discreta, constante e exaustiva. E o mais cruel dessa dor é que ninguém imagina o quanto você luta internamente. Eles veem sua força, sua postura, sua responsabilidade, sua capacidade de seguir em frente, mesmo cansado, mas não sabem o quanto você se esforça para não desabar. Não sabem o quanto você segura lágrimas que nunca deixa cair. Não sabem o quanto você engole palavras para não magoar ninguém. Não sabem o quanto você tenta ser um homem que inspira força,
mesmo quando se sente quebrado por dentro. A verdade é que essa dor silenciosa é a mais perigosa, porque ela vai drenando sua alma aos poucos, vai tirando sua motivação, vai apagando sua alegria, vai desgastando sua confiança, vai enfraquecendo sua esperança. Até que um dia você percebe que o homem que você era está desaparecendo e o mundo nem percebeu. Mas existe algo que a dor profunda não espera: que você desperte, que você finalmente diga basta, que você abra os olhos e perceba que essa dor não pode mais ser ignorada. A partir desse momento, tudo muda. O caminho estoico te ensina que a dor não deve ser negada, menos deve ser compreendida, ela não deve ser abafada, menos deve ser interpretada. Ela não deve ser escondida, menos deve ser transformada. O homem que decide olhar para sua dor sem medo descobre algo que ninguém pode tirar dele: consciência. E essa consciência é o início de uma força interior tão grande que até você se surpreende. A dor que antes parecia gigante começa a perder tamanho quando você a enfrenta, não quando foge dela. Você começa a enxergar que muitas das suas feridas vieram de expectativas irreais, de pessoas que não souberam te amar, de situações que você não tinha como controlar, de versões antigas de você que já não fazem sentido. E naquele momento, você percebe que o problema não é sentir dor, é carregá-la sozinho, como se sentir fosse proibido. A partir daqui, você não é mais um homem destruído por dentro. É um homem se reconstruindo. E essa reconstrução é poderosa. Ela muda sua postura, muda seu ritmo, muda sua energia, muda seu olhar, muda sua vida, porque a dor que ninguém vê é a mesma que te fará ser visto pelo homem forte que você vai se tornar. Todo homem, em algum momento da vida, enfrenta um nível de dor que não sabe colocar em palavras. Uma dor que não se explica, não se mostra, não se compartilha. É aquela dor que você sente quando está no banho, quando fecha os olhos antes de dormir, quando acorda no meio da noite com pensamentos que não consegue calar. É uma dor que se manifesta como um peso no peito, um aperto na garganta, um nó no estômago, uma exaustão emocional que ninguém percebe. Essa dor, muitas vezes, não vem de uma única situação. Ela vem da soma de tudo aquilo que você acumulou ao longo dos anos. Vem das vezes em que você se anulou para ajudar alguém. Vem das vezes em que você foi forte quando queria desabar. Vem das vezes em que engoliu a própria verdade para evitar conflito. Vem das vezes em que se culpou por coisas que não podia controlar. Vem das vezes em que foi deixado sozinho quando mais precisava de apoio. Vem das vezes em que se decepcionou com quem confiava. Vem das vezes em que perdeu mais do que estava preparado para perder. E porque ninguém vê essa dor, ninguém entende a sua luta. Eles acham que você está bem, acham que você é forte demais para sentir. Acham que você não quebra, acham que você aguenta tudo. Mas você não aguenta tudo. Você apenas aprendeu a não demonstrar. Só que o preço emocional disso é alto, menos alto demais. Em algum momento, você se olha no espelho e percebe que precisa fazer algo, precisa reconstruir sua mente, precisa organizar sua alma, precisa despertar uma força que não seja baseada em fingir, mas em ser. É aqui que o estoicismo entra. Ele não promete tirar a sua dor, promete te ensinar a atravessá-la. Ele não promete que você nunca mais vai sofrer, promete que você nunca mais será destruído pelo sofrimento. Ele não promete vida fácil, promete força interior para enfrentar o que vier. O homem estoico entende que a dor silenciosa é uma oportunidade de crescimento. Ela revela onde você ainda depende dos outros para se sentir bem, revela onde você ainda está inseguro, revela onde você ainda tem feridas abertas, revela onde você ainda precisa se fortalecer. A dor mostra exatamente o que precisa ser curado, transformado ou abandonado. E quando você começa a trabalhar essa dor por dentro, algo extraordinário acontece. Você renasce. Não de uma vez, não rapidamente, mas profundamente. Você começa a sentir paz
onde antes sentia desespero. Começa a encontrar direção, onde antes havia confusão. Começa a ganhar força onde antes havia fraqueza. Começa a se amar onde antes se cobrava demais. Começa a exigir respeito onde antes aceitava migalhas. A dor que ninguém vê se torna o alicerce do homem que finalmente aparece. A dor mais perigosa não é aquela que você sente de uma vez menos. É aquela que vai te consumindo aos poucos. Uma dor gradual, silenciosa, quase imperceptível. Ela se instala na sua rotina, se instala na sua mente, se instala nas suas emoções. Ela começa como um incômodo e quando você percebe, já virou parte de quem você é, mas não deveria ser. Essa dor te impede de viver com plenitude. Ela rouba seu foco, drena sua energia, apaga seu brilho, te deixa mais frio por dentro, mais distante dos outros, mais cansado de tudo. A dor que ninguém vê é a dor que mais cresce, porque você não fala sobre ela, não pede ajuda, não mostra, não desabafa, não processa, apenas guarda. E tudo aquilo que você guarda dentro de mais um dia começa a transbordar, mas de formas que você não percebe. Você fica mais irritado, mais impaciente, mais impulsivo, mais fechado, mais ansioso, mais desconfiado, mais inseguro. Esse é o corpo tentando te avisar que existe algo dentro de você pedindo para ser trabalhado menos. Mas você continua ignorando, porque tem que ser forte. Mas existe uma força ainda maior do que segurar tudo sozinho. A força de se encarar. A força de admitir que dói. A força de entender que você precisa se olhar com honestidade. A força de mudar aquilo que sempre se recusou a enfrentar. É aqui que nasce o homem estoico. Não no controle frio das emoções, mas na coragem de atravessar suas emoções mais profundas e sair do outro lado com mais consciência. Ele entende que a dor não é falha, menos é guia. Ele entende que a dor não é sinal de fraqueza, menos é sinal de humanidade. Ele entende que dor não é inimiga menos, é ferramenta. Uma ferramenta que lapida-o, que molda, que fortalece, que desperta. Quando você começa a trabalhar a dor que ninguém vê, você começa a construir a força que todo mundo sente. A força no olhar, a força na postura, a força na voz calma, a força no silêncio, a força na presença. A força que não precisa ser anunciada a menos. Ela simplesmente existe. E essa força muda tudo. Você deixa de ser refém do passado, deixa de repetir padrões emocionais destrutivos. Deixa de implorar pelo amor de alguém. Deixa de aceitar menos do que merece. Deixa de sentir que não é suficiente. A dor que ninguém vê pode ter sido sua prisão menos, mas agora ela será a sua libertação. A dor que ninguém vê é aquela que cresce em silêncio dentro do peito de um homem, como se tivesse vida própria. Você não acorda um dia e percebe que ela existe. Ela vai entrando devagar, sem pedir permissão, até ocupar cada espaço do seu mundo interno. Você continua sorrindo, continua trabalhando, continua fazendo o que precisa ser feito, mas algo lá dentro começa a desaparecer. É um tipo de dor que não dói o tempo todo, mas está sempre ali. Um peso discreto, um aperto constante, uma sensação de que algo falta, mesmo quando aparentemente nada falta. Essa dor cresce enquanto você tenta demonstrar força, porque você aprendeu que não pode mostrar fragilidade. Aprendeu que não pode demonstrar fraqueza. Aprendeu que ninguém vai entender o que sente. Aprendeu que se abrir pode ser usado contra você. Então guarda tudo. Guarda a raiva. Guarda o medo. Guarda a insegurança. Guarda a tristeza. Guarda a sensação de abandono. Guarda o vazio que tenta ignorar. Guarda até o que nem entende completamente. E cada vez que guarda, a dor cresce. Porque tudo aquilo que não é expresso se internaliza. E o mais cruel é que ninguém percebe. As pessoas te veem como aquele que resolve tudo, que segura tudo, que protege todos. Elas confiam tanto na sua força que nem imaginam que você está no limite. Não é que elas não se importam menos,
Elas simplesmente não sabem, porque você nunca mostrou, nunca pediu ajuda, nunca deixou claro o quanto estava difícil e por isso você vive uma batalha que ninguém sabe que existe, uma guerra silenciosa contra pensamentos que você nunca disse em voz alta, contra sentimentos que nunca conversou com ninguém, contra feridas que ninguém sabe que você carrega, mas chega um momento em que essa dor começa a pedir espaço. Ela começa a apertar com mais força. Você sente isso no corpo, no peito que pesa, no estômago que trava, na respiração que prende, na mente que não descansa. Você sente isso no comportamento, na impaciência que cresce, no isolamento que aumenta, na irritação que surge sem motivo, na falta de energia até para coisas simples. Não é falta de força a menos. É excesso de carga emocional não processada. Seu coração está pedindo alívio. Sua mente está pedindo ordem. Sua alma está pedindo atenção. É nesse momento que começa a transformação. Porque chega aquela hora em que você percebe que não pode viver eternamente tentando parecer forte, enquanto por dentro está se despedaçando. A verdadeira força não é carregar sozinho até quebrar. É encarar o que te quebra e reconstruir-se com consciência. O homem estoico não se esconde da própria dor. Ele a observa. Ele a entende. Ele a questiona. Ele a transforma. Não porque é fácil, mas porque é necessário. Ao olhar para dentro, você começa a perceber que muitas das dores que carrega não são desse momento. São antigas. São marcas de rejeição, de abandono, de expectativas que nunca correspondidas. São dores herdadas de uma vida inteira, tentando ser aquilo que esperavam de você. Mas quando você vê isso claramente, a dor começa a perder força. Porque a dor que é vista perde poder. A dor que é nomeada perde peso. A dor que é encarada se transforma em sabedoria. E é quando essa dor começa a ser compreendida que você renasce. Não como um homem que ignora o que sente, mas como um homem que domina o que sente. Esse é o início da sua força interior. A força que muda tudo. A força que ninguém vê chegando, mas que todos sentem quando você passa. Há uma dor que nenhum homem gosta de admitir. Uma dor que não aparece em exames, que não deixa hematomas no corpo, mas que destrói por dentro de um jeito que ninguém imagina. É a dor da solidão emocional. Não a solidão física. Menos essa é fácil de explicar. A solidão emocional é pior. É ter pessoas ao redor e mesmo assim sentir que ninguém realmente te conhece, te entende ou te escuta. É carregar o peso de uma vida inteira, sem saber onde apoiar as mãos. É manter uma postura firme, enquanto seu interior implora por estabilidade. Essa dor é invisível para o mundo, mas é devastadora para quem a sente. Você cresceu ouvindo que precisava ser forte, que precisava ser exemplo, que precisava suportar, que precisava engolir o choro, que precisava resolver tudo sozinho. E sem perceber, você transformou essas palavras em prisão. Agora, quando sofre, você se cala. Quando está perdido, você finge que sabe o caminho. Quando está cansado, você diz que está bem. Quando está no limite, você ainda tenta dar mais, tudo para manter a imagem de força que esperam de você, mesmo quando essa imagem te destrói. E por dentro você sente que há algo quebrado. Não um pedaço específico, você inteiro. Uma sensação de que perdeu sua essência, de que se distanciou de si mesmo, de que se tornou alguém que não reconhece mais. E tenta compensar isso com trabalho, distrações, responsabilidades, ocupações, mas nada preenche, porque o vazio emocional não é preenchido com movimento, é preenchido com consciência. E consciência dói, porque exige que você veja aquilo que evitou por anos. A dor que ninguém vê é, muitas vezes, o acúmulo de versões suas que foram deixadas para trás. É a soma de todas as vezes que você se calou quando queria gritar, de todas as vezes que permaneceu quando queria ir embora, de todas as vezes que engoliu lágrimas para não preocupar ninguém, de todas as vezes que escolheu os outros
antes de escolher a si mesmo. Essa soma emocional cria uma ferida que não cicatriza sozinha, menos precisa ser encarada. E o estoicismo entra exatamente aqui. Ele não te ensina a ser frio, ele não te pede para ignorar o que sente. Ele te ensina a ter domínio sobre si mesmo, a compreender a origem da sua dor, a desenvolver a força que nasce da reflexão, não da negação. A cura da dor profunda começa quando você aceita que não pode continuar vivendo como alguém que carrega tudo sozinho. Quando entende que não é fraqueza pedir ajuda, que não é fraqueza sentir, que não é fraqueza admitir que está difícil. A verdadeira fraqueza é continuar fingindo até perder a si mesmo. Mas a verdadeira força, essa surge quando você decide reconstruir-se a partir da sua dor. Não para apagar o passado, mas para criar uma nova versão de si mesmo que nenhum sofrimento consiga derrubar. E essa versão existe, ela está dentro de você agora mesmo, esperando o momento em que você finalmente decide olhar para si com coragem. Há uma verdade brutal na vida de todo homem. Ninguém sabe o que você carrega. Ninguém sabe o quanto você lutou para chegar até aqui. Ninguém sabe das noites em claro, das crises silenciosas, dos pensamentos que te atormentam, das decisões difíceis que teve que tomar sozinho, das perdas que quase te destruíram. Ninguém sabe o quanto dói sustentar um mundo interno que está constantemente tentando desmoronar. Ninguém sabe porque você nunca disse, e nunca disse porque aprendeu a sofrer em silêncio, menos como se essa fosse a única maneira de ser forte. Mas a dor silenciosa não desaparece. Ela se acumula, ela se transforma em peso emocional. Ela se transforma em cansaço mental. Ela se transforma em falta de esperança. Ela se transforma em uma sensação constante de que algo está errado, mesmo quando tudo parece estar certo. E você tenta seguir a vida, trabalha, conversa, sorri, cuida dos outros, cumpre seus deveres, faz tudo o que precisa ser feito, mas por dentro algo continua apertando. Uma sensação de que falta ar, falta espaço, falta sentido. Uma impressão de que você está sempre segurando algo prestes a cair. É como viver num campo minado emocional. Qualquer passo errado e tudo pode explodir. O mais triste disso é que você mesma cria essa prisão emocional acreditando que ninguém pode saber o que sente. Mas a verdade é que você não precisa de validação externa. Você precisa de coragem interna. Coragem para encarar o que te dói. Coragem para admitir que precisa se refazer. Coragem para deixar ir aquilo que te destrói. Coragem para olhar para o próprio vazio sem tentar brinquelou com ilusões. O estoicismo te oferece essa coragem, não como um dogma, não como perfeição emocional, mas como um caminho para se tornar alguém que não é mais refém da própria dor. Ele te ensina que dor não se combate, se atravessa, que medo não se elimina menos, se compreende, que raiva não se ignora menos, se disciplina, que tristeza não se evita menos, se acolhe, e que a força interior é construída não quando tudo está bem, mas quando você aprende a permanecer de pé, mesmo quando por dentro está caído. Quando você começa a entender isso, percebe que sua dor não te destruiu, te revelou. Ela mostrou onde você precisa se fortalecer, onde precisa se reconstruir, onde precisa se respeitar mais, onde precisa se preparar para nunca mais ser quebrado da mesma forma. A dor que ninguém vê já foi sua inimiga. Agora ela será sua mestre. E através dela você vai se tornar o homem mais forte que já foi. Existe uma dor que vai crescendo devagar dentro de um homem até ocupar tudo o que existe dentro dele. Não é uma dor que explode de uma vez, mas uma dor que se infiltra aos poucos, como água que entra por uma rachadura. Ninguém nota, ninguém suspeita, ninguém imagina. Você continua sendo o mesmo homem para o mundo, funcional, responsável, presente, forte, mas dentro de você, algo está sendo corroído sem fazer barulho. É uma dor que não grita, que não pede, que não implora. Ela apenas permanece, profunda,
silenciosa, constante, e você tenta esconder essa dor porque acredita que não deve incomodar ninguém, porque acredita que homem de verdade aguenta, porque aprendeu a colocar o mundo nos ombros e a engolir a própria fragilidade. E quanto mais você tenta parecer forte, mais essa dor cresce. Ela cresce nas horas em que você tenta dormir e não consegue. Cresce quando você acorda e sente um peso que não sabe explicar. Cresce quando fala menos e pensa mais. Cresce quando se cala para não preocupar. Cresce quando olha ao redor e percebe que, apesar de estar cercado de gente, continua completamente sozinho. A dor que ninguém vê transforma-se em uma prisão invisível. Você vive, mas não vive. Você trabalha, mas não sente realização. Você conversa, mas por dentro está distante. Você sorri, mas o sorriso pesa. Você respira, mas falta ar. E talvez o mais difícil de tudo isso seja o fato de que você mesmo não sabe como explicar o que sente. Não há uma frase, uma palavra, um nome para isso. É como se sua alma estivesse cansada e o corpo continuasse funcionando apenas por hábito. É como se algo tivesse apagado a sua luz interna e você estivesse tentando seguir no escuro. Não é preguiça, não é fraqueza, não é drama menos. É dor emocional acumulada, negligenciada, ignorada por tempo demais. Mas a verdade é que essa dor está tentando te mostrar algo. Ela está tentando te avisar que você precisa se olhar, que precisa se cuidar, que precisa se reconstruir, que precisa soltar o que te quebra, que precisa parar de fingir que está tudo bem. E esse é o momento em que nasce o homem estoico de verdade. Não o estoico que finge ser imperturbável, mas o estoico que enfrenta aquilo que o mundo nunca vê. Porque força interior não é ignorar a dor, é transformá-la. É tirar dela a consciência que faltava. É usar o sofrimento como ferramenta de evolução. É permitir que aquilo que te machucou se torne aquilo que te fortalece. E quando você começa esse processo, tudo muda. Sua postura muda. Seu olhar muda. Sua energia muda. Sua mente muda. O peso que te esmagava se torna suporte. A dor que ninguém vê deixa de ser inimiga. Ela se torna o início do seu renascimento. Ninguém sabe o quanto você já segurou para não cair. Ninguém sabe quantas vezes você engoliu seco para manter a compostura. Ninguém sabe quantas vezes você tentou pedir ajuda, mas desistiu antes da primeira palavra. Ninguém sabe quantas vezes você teve que ser forte quando tudo dentro de você estava implorando para desmoronar. A dor que ninguém vê é feita disso, de tudo aquilo que você nunca disse a ninguém. Essa dor começa como um desconforto e, sem que você perceba, se torna companhia. Ela está lá quando você toma seu café, quando dirige para o trabalho, quando responde está tudo bem, quando diz não se preocupa, quando tenta parecer inteiro. Ela se instala entre as suas costelas, na sua garganta, nos seus pensamentos. Ela ocupa espaços que antes eram preenchidos por entusiasmo, curiosidade, leveza, alegria, e você tenta ignorar. Mas ignorar não cura, menos apenas posterga. O que ninguém fala é que o homem forte também sente, que o homem forte também cansa, que o homem forte também sangra por dentro, que o homem forte também trava batalhas que ninguém imagina. Mas você se cobra mais do que deveria. Você exige de si o que ninguém conseguiria sustentar por muito tempo. E quando falha, se culpa. Quando sofre, se envergonha. Quando cai, se odeia. Quando sente, esconde. O estoico verdadeiro não é o homem que não sente, é o homem que não se destrói por sentir. Ele entende que a dor é uma mensagem, que o peso é um aviso, que a ansiedade é um sinal de que algo dentro de você precisa de atenção. Ele entende que existe uma força escondida no fundo da sua dor e que só pode ser acessada quando você encara o que evitou por tanto tempo. E quando você finalmente olha para essa dor, não para fugir dela, mas para compreendê-la, você se torna outro homem, porque a consciência liberta. A clareza fortalece.
O entendimento cura. Você descobre que muito do que te machucava era ausência de autoconhecimento, ausência de limites, ausência de autocuidado. Você descobre que muitas das feridas que carregava eram ecos do passado, que nunca foram processados. Você descobre que a dor não era o fim, menos era o começo. A partir desse ponto, você começa a se reconstruir lentamente, mas profundamente. E cada camada que você recupera se torna parte de uma força que ninguém poderá tirar. A dor que ninguém vê se transforma no poder que todo mundo vai sentir. Há um tipo de dor que não se manifesta com lágrimas. Ela se manifesta com silêncio, com afastamento, com insônia, com falta de humor, com irritação súbita, com um olhar vazio mesmo quando você está rodeado de pessoas. Essa é a dor que ninguém vê menos. A dor que você aprendeu a esconder tão bem que se tornou invisível até para quem está mais perto. Você carrega ela no peito como quem segura uma pedra enorme, mas ao mesmo tempo tenta fazer parecer leve. É uma dor que nasce da responsabilidade excessiva, da autocobrança, do medo de decepcionar, do peso das expectativas, das feridas antigas que nunca cicatrizaram. É uma dor feita de pedaços de você que foram quebrados ao longo dos anos, pedaços que você nunca teve tempo de recolher, e o mais cruel dessa dor é que ela te faz sentir sozinho até quando não tá. Você tá ali menos, mas não tá. Você conversa menos, mas não se conecta. Você ri menos, mas não sente alegria. Você vive menos, mas não vive de verdade. É como se uma parte sua tivesse adormecido e você estivesse tentando seguir sem ela. É como se tivesse perdido sua própria voz interna. Aquela voz que te guiava, te motivava, te inspirava. E agora, em silêncio, você tenta encontrar algo que nem sabe exatamente o que é. Mas saiba disso. Não é fraqueza. É exaustão emocional acumulada. É peso emocional reprimido. É a consequência de anos sendo forte demais, por tempo demais, para pessoas que nunca souberam o quanto isso te custava. A cura dessa dor não começa com desistir menos. Começa com confrontar, com olhar para si, com honestidade brutal, com admitir que dói, com permitir sentir, com parar de carregar sozinho aquilo que te destrói, com reconstruir a partir do que sobrou e não a partir do que perdeu. O estoicismo te guia para isso. Ele te ensina que dor não se mata menos, se transforma, que emoção não se reprime, se disciplina, que cicatriz não se esconde, se honra, que força não é fingimento, é consciência. Quando você começa a entender o que te dói, você recupera algo que nem sabia que tinha perdido: o controle sobre si mesmo. A dor deixa de ser um monstro e se torna uma professora. A tristeza deixa de ser fraqueza e se torna clareza. O medo deixa de te paralisar e se torna foco. A solidão deixa de ser castigo e se torna reestruturação. Então você percebe que o homem que a dor tentou destruir está renascendo muito mais forte do que antes. Não, apesar da dor menos. Mas por causa dela, há uma dor que se instala dentro de um homem tão silenciosamente que ele demora para perceber que está sendo destruído por ela. É a dor acumulada, a dor não falada, a dor que vai se impregnando na alma como poeira fina que se acumula todos os dias sem que você perceba. Uma dor que não é feita de um grande acontecimento, mas de pequenas feridas repetidas, pequenos silêncios forçados, pequenos abandonos, pequenas decepções, pequenas derrotas internas. São microdolores que, somados, se tornam um peso gigante que te acompanha para onde quer que você vá. E o mais cruel dessa dor é que ela se disfarça. Ela se disfarça de cansaço, se disfarça de mau humor, se disfarça de apatia, se disfarça de preguiça, se disfarça de isolamento, se disfarça de tanto faz, mas por dentro, a verdade é que você está emocionalmente sobrecarregado. Está carregando histórias que não contou. Está segurando lágrimas que não deixou cair. Está protegendo feridas, que nunca cicatrizaram. Está sobrevivendo a dias que ninguém sabe que foram difíceis. A dor que ninguém vê
é aquela que contamina o seu interior sem jamais tocar a superfície. E você tenta, de todas as formas, ignorá-la. Você tenta se distrair com trabalho, tenta preencher o vazio com atividades. Tenta fugir de si mesmo com barulho. Tenta esconder sua dor atrás de produtividade. Tenta se anestesiar com ocupações, relações rápidas, promessas vazias, rotinas intensas, mas quando o silêncio chega, ela te encontra, sempre encontra. A dor não quer ser ignorada. Ela quer ser reconhecida. É somente quando você aceita olhar para ela que algo dentro de você começa a se reorganizar. E esse é o ponto que muitos homens têm medo de alcançar. Porque olhar para a própria dor exige coragem que nem todos têm. Exige admitir que você não é tão inabalável quanto tenta parecer. Exige encarar memórias que tentou enterrar. Exige confrontar partes de si que não quer assumir. Exige enfrentar aquilo que você tentou evitar durante anos. Mas é exatamente aqui que nasce a força interior estoica. A força não nasce no conforto. Ela nasce no confronto. O homem que decide entender sua dor silenciosa descobre que ela estava tentando ensinar algo o tempo todo. Que ela mostrava padrões emocionais que precisavam ser quebrados. Que ela revelava relacionamentos que não te faziam bem. Que ela denunciava caminhos que você não deveria seguir. Que ela mostrava versões suas que precisavam amadurecer. A dor é um mapa. E quando você segue esse mapa com consciência, você se transforma. Você deixa de ser o homem que carregava tudo sozinho e se torna o homem que finalmente entende o próprio peso. Você deixa de se ver como vítima do mundo e passa a se ver como construtor de si mesmo. Você deixa de viver apagando incêndios internos e passa a acender luzes de clareza dentro de si. A força que nasce desse processo é tão profunda que muda seu olhar, sua energia, sua postura, sua presença. A dor que ninguém vê te quebrou menos, mas é ela que vai te reconstruir mais forte. Existem dores que não deixam marcas visíveis, mas deixam cicatrizes na alma. Cicatrizes que você carrega dia após dia, escondidas sob camadas de silêncio, de responsabilidade, de obrigação. A dor que ninguém vê se torna parte da sua rotina. Você bebe água e ela está lá. Você dirige e ela está lá. Você conversa com alguém e ela está lá, observando por trás dos seus olhos. É uma dor constante, como um ruído emocional que nunca desliga. Você aprende a funcionar com ela, mas nunca se acostuma. Vive no limite. Bibe é cansado. Ambibe é tenso. Vive lutando uma guerra interna, enquanto o mundo pensa que você está em paz. E sabe o que é mais triste? Ninguém imagina. As pessoas veem sua força, mas não veem o esforço que ela exige. Veem sua calma, mas não veem as batalhas que você trava para mantê-la. Veem seu silêncio, mas não veem a confusão dentro dele. Veem sua independência, mas não veem o quanto você queria, às vezes, apenas ser acolhido. Mas você nunca pede, nunca mostra, nunca fala, porque acredita que ninguém entenderia. Porque acredita que não deveria sentir isso. Porque acredita que não tem tempo para lidar com o que sente. Porque acredita que ser homem é carregar tudo sozinho, menos até o coração sangrar. Essa ilusão te destrói silenciosamente. Ela te faz viver num estado de alerta constante. Te faz perder a capacidade de relaxar. Te faz perder a capacidade de confiar. Te faz perder a capacidade de sentir leveza. Te faz perder a conexão consigo mesmo. Mas existe um momento, e sempre chega a menos, em que essa dor silenciosa atinge o limite. Um momento em que você percebe que não é possível continuar assim. Um momento em que o corpo fala, a mente trava, o coração pesa. Um momento em que você percebe que a vida inteira está te pedindo para parar e se olhar. Esse é o momento mais importante da sua jornada. Porque é aqui que você tem duas escolhas: continuar se destruindo ou começar a se reconstruir. E é justamente aqui que nasce o homem estoico, menos aquele que decide enfrentar a dor com consciência, em vez de fugir dela com pressa. Aquele que escolhe a lucidez e não a anestesia. Aquele que escolhe a verdade interna
e não a imagem externa. Aquele que escolhe olhar para si com honestidade brutal e não com justificativas. Quando você encara a dor que ninguém vê, você descobre algo extraordinário? Ela não era sua inimiga, menos era sua mensageira. Ela estava te avisando que algo precisava mudar, que algo dentro de você precisava ser curado, que algo na sua vida precisava ser deixado para trás, que algo na sua identidade precisava ser reconstruído. E ao responder esse chamado, você desperta a força interior mais poderosa que um homem pode ter. A força de não depender mais do mundo para se manter de pé. A dor que ninguém vê não será mais seu fardo. Ela será seu renascimento. A dor profunda que você carrega não surgiu do nada. Ela é resultado de anos de acúmulos, de anos tentando ser mais forte do que realmente estava, de anos ignorando sinais que seu corpo e sua mente te enviavam. É o peso de tantas quedas que você fingiu não ter doído, tantas perdas que você não chorou, tantas palavras que você engoliu, tantas vezes que você foi forte por todos e fraco apenas quando estava sozinho. Essa dor nasceu das batalhas que você lutou sem nunca ter alguém para lutar ao seu lado. E por mais que tente, você não consegue mais escândala de si mesmo. Ela aparece quando você fecha os olhos. Aparece quando você tenta se concentrar. Aparece quando algo simples te irrita de forma exagerada. Aparece quando você sente vontade de sumir do mundo por um dia. Aparece quando você sente que está exausto sem ter feito nada. Aparece quando sua alma está pedindo descanso, mas o mundo exige movimento. Você tenta racionalizar essa dor, tenta dar explicações lógicas, mas a dor emocional não segue lógica menos, segue acúmulo. E o acúmulo de sentimentos não resolvidos cria um peso que te dobra aos poucos. Mas você não precisa continuar vivendo assim. A dor que ninguém vê não precisa ser uma sentença. Menos pode ser o início da sua libertação. Quando você começa a observar a sua dor sem julgamento, você descobre que ela traz informações valiosas, ela te mostra onde você está se anulando, onde está entregando demais, onde está aceitando menos do que merece, onde está repetindo padrões destrutivos, onde ainda se culpa por erros antigos, onde ainda carrega culpas que não são suas, onde ainda tenta salvar quem não quer ser salvo, onde ainda se perde tentando agradar. A dor revela a sua verdade, e a verdade liberta. O estoico entende isso melhor do que ninguém. Ele sabe que a dor é o primeiro passo para a transformação. Ele sabe que a força interior nasce não quando você evita sentir, mas quando decide sentir com consciência. E ao fazer isso, você recupera algo que achava que havia perdido, a capacidade de se pertencer. Você volta a ser dono dos seus pensamentos, dono das suas emoções, dono da sua história, dono da sua vida. A dor que ninguém vê não destrói mais. Ela agora constrói. Existe um tipo de dor que não aparece de uma vez, mas que se instala lentamente, como um visitante indesejado que entra sem bater e nunca mais vai embora. É a dor daquilo que não foi dito, não foi resolvido, não foi curado. Ela começa pequena, quase imperceptível, e você a ignora. Mas a dor silenciosa não aceita ser ignorada por muito tempo. Ela cresce enquanto você trabalha, enquanto cuida dos outros, enquanto cumpre suas obrigações. Cresce quando você diz, tá tudo bem, sabendo que não tá. Cresce quando você sorri, para não preocupar quem ama. Cresce quando você se cala para não incomodar. Cresce quando você se força a ser forte, quando por dentro está completamente destruído. Essa dor vai moldando o seu comportamento sem que perceba, te deixa mais fechado, mais impaciente, mais defensivo, mais distante, mais cansado, mais frio, e o pior de tudo é que ninguém percebe a mudança. Porque você aprendeu a camuflar tão bem sua dor que ela virou parte do seu jeito de viver. Mas por dentro você sabe que algo está errado. Algo não encaixa mais.
Algo te pesa mais do que deveria. Algo te machuca mais do que admite. E, em algum momento, essa dor começa a transformar-se numa pergunta que ecoa dentro de você. Até quando eu vou aguentar viver assim? É aqui que começa a verdade. Não a verdade que você mostra ao mundo menos, mas a verdade que você nunca teve coragem de admitir para si mesmo. A dor que ninguém vê está tentando te salvar. Ela está tentando mostrar que você perdeu partes de si ao longo do caminho. Partes que você abandonou para ser aceito. Partes que sacrificou para agradar. Partes que silenciou para não decepcionar. Partes que machucou para caber em lugares que nunca foram seus. E é doloroso perceber isso, mas é libertador também. O caminho estoico começa quando você entende que a dor interna não é sinal de fraqueza, menos é sinal de que você está pronto para crescer. A dor que ninguém vê é o início da reconstrução e não o fim da linha. É o chamado para desenvolver a força interior que você sempre teve, mas nunca acessou. O homem estoico não foge de sua dor. Ele entra nela com coragem, com lucidez, com disciplina. Ele sabe que a dor é o portal para uma versão mais consciente de si mesmo. Quando você começa a se encarar de verdade, o peso diminui. Não porque a dor desaparece, mas porque você finalmente entende sua origem. A clareza cura. A consciência liberta. A verdade fortalece. E com o tempo você percebe que a dor que tentou te destruir foi a mesma que começou a te reconstruir. A dor que ninguém vê se transforma na força que todo mundo sente quando você passa. Há um momento na vida de todo homem em que ele percebe que a dor que mais o machuca não vem de fora, menos vem de dentro. Não vem das palavras dos outros, mas das próprias que jamais foram ditas. Não vem das situações externas, mas das feridas internas que nunca cicatrizaram. É a dor de ter se calado quando precisava se defender, a dor de ter sido forte quando queria pedir ajuda, a dor de ter amado mais do que recebeu, a dor de ter confiado onde não devia, a dor de ter se abandonado tentando salvar quem nunca faria o mesmo por você. E essa dor, por mais invisível que seja, pesa como se tivesse toneladas. Ela pesa quando você acorda, pesa quando tenta trabalhar, pesa quando tenta relaxar, pesa quando conversa com alguém, pesa até quando está feliz menos porque parece que não merece estar feliz. É uma dor que faz você questionar sua força, sua identidade, seu valor, e no fundo você sente que está lutando contra algo que nem sabe nomear. Mas existe uma verdade cruel e libertadora ao mesmo tempo. Ninguém virá curar essa dor por você. Ninguém virá organizá-la. Ninguém virá enfrentá-la. Ninguém virá sentir-la em seu lugar. Porque ela não pertence ao mundo. Pertence a você. A dor que ninguém vê é a que mais precisa ser encarada. E esse enfrentamento exige coragem menos a coragem de parar de fingir. De parar de se esconder atrás de uma armadura emocional. De parar de carregar tudo sozinho como se isso fosse nobre. De parar de se destruir enquanto tenta ser exemplo. O homem estoico nasce desse confronto. Ele não nega a dor, mas também não se ajoelha diante dela. Ele a observa, ele a entende, ele a desmonta. Ele a organiza, ele a usa como combustível para se tornar mais forte. E no processo, algo extraordinário acontece. Ele descobre que a dor não era inimiga menos. Era mensagem. Ela sempre tentou mostrar onde ele precisava crescer, onde precisava soltar, onde precisava perdoar, onde precisava aceitar, onde precisava se reencontrar. Quando essa consciência nasce, a dor muda de forma. Ela deixa de sufocar e começa a guiar. Deixa de ser peso e começa a ser propósito. Deixa de ser sombra e começa a ser direção. E lentamente você começa a se reconstruir. Não como o homem que era antes menos, mas como o homem que finalmente entende o próprio valor. A dor que ninguém vê se torna o alicerce da sua força mais poderosa. A força de nunca mais se abandonar. A dor que ninguém vê é aquela que você esconde até de si mesmo. É a dor que você disfarça com piadas, com trabalho, com obrigações,
com ocupação sem sentido. É aquela dor que te faz dizer, tá tudo bem com naturalidade, mesmo sabendo que não tá. É aquela dor que você tenta não pensar, mas pensa. Tenta não sentir, mas sente. Tenta esquecer, mas volta. Essa dor não é fraca, ela é persistente. Ela sabe onde te machuca, sabe quando apertar, sabe como te desmontar por dentro, e ela aparece principalmente nos momentos de silêncio, quando o barulho do mundo diminui e você finalmente escuta a própria mente, quando não há distração que te proteja dos seus pensamentos, quando o passado bate na porta, quando a carência emocional rasga o peito, quando a sensação de insuficiência te sufoca, quando você percebe que está lutando contra sentimentos que nunca teve coragem de encarar. É doloroso admitir isso, mas necessário. Você não está apenas cansado. Você está emocionalmente ferido. E feridas ignoradas se tornam correntes invisíveis. Prendem seus passos, prendem sua autoestima, prendem seu futuro, prendem sua capacidade de amar, prendem sua capacidade de confiar, prendem sua capacidade de ser quem realmente é. O estoico entende que enfrentar essa dor não é opcional, é obrigatório. Não para ser impecável, mas para ser inteiro. Ele sabe que a verdadeira força não está em suportar tudo, mas em curar o que ninguém vê. E quando você finalmente decide seguir esse caminho, algo muda dentro de você. Você começa a recuperar sua energia, recuperar sua clareza, recuperar sua força, recuperar sua identidade, recuperar partes suas que foram perdidas ao longo dos anos. E o mais poderoso é que a dor perde o poder. Aquilo que te esmagava começa a ficar leve. Aquilo que te controlava começa a desaparecer. Aquilo que te paralisava começa a te impulsionar. A dor que ninguém vê ainda estará lá, menos. Mas agora, não para te destruir, para te moldar. Porque o homem que enfrenta sua dor interna se torna inabalável diante do mundo externo. A dor que ninguém vê não chega como uma tempestade. Ela se aproxima como uma névoa. No começo, você percebe apenas um leve desconforto, um aperto no peito que não sabe explicar. Um pensamento mais pesado do que o normal, uma ansiedade que surge do nada, um silêncio interno que parece cada vez mais alto. Você ignora, você tenta seguir a vida, tenta convencer a si mesmo de que é só cansaço, só estresse, só mais um dia difícil. Mas no fundo você sabe, algo dentro de você está pedindo socorro. E esse pedido não vem em palavras, vem em sintomas, vem no seu sono agitado, vem na falta de ânimo para coisas que antes te davam prazer, vem no olhar distante, vem no suspiro involuntário, vem na sensação de que a vida pesa um pouco mais do que deveria, vem naquela vontade de desaparecer por algumas horas só para respirar, sem pressão. A dor que ninguém vê se alimenta do silêncio que você aprendeu a manter, do orgulho que não te permite pedir ajuda, da crença de que sentir é fraqueza, da ideia equivocada de que você precisa ser o pilar de tudo e de todos. Mas ser pilar não significa esconder rachaduras. E é justamente escondendo essas rachaduras que você se quebra por dentro. O mais difícil é admitir isso, porque admitir dói mais do que suportar. Mas é a partir dessa admissão que tudo muda. O homem estoico não é aquele que não sente dor, é aquele que decide olhar para ela com coragem. A verdadeira força nasce quando você aceita encarar aquilo que sempre fugiu. Quando decide observar o que dói, em vez de fingir que não dói. Quando aceita que sua dor não te diminui, te revela. Revela suas feridas, seus traumas, suas necessidades emocionais, seus limites, suas histórias mal resolvidas, suas partes esquecidas. E ao revelar, te dá algo que você não tinha antes. Clareza. Clareza para entender que você se perdeu de si mesmo ao tentar ser tudo para todos. Clareza para perceber que você se cobrou mais do que qualquer ser humano suportaria. Clareza para notar que não é fraco, menos apenas exausto. Clareza para ver que o que te destruía
não era a dor, mas a tentativa de escondê-la. Quando essa clareza chega, a reconstrução começa, você começa a respirar de verdade, não apenas por reflexo. Começa a sentir sua própria presença novamente. Começa a prestar atenção ao que o corpo diz, ao que a mente tenta sinalizar. Começa a ser mais honesto consigo mesmo. Começa a recuperar o que perdeu. Paz, identidade, direção e, lentamente, descobre algo poderoso. A dor que ninguém vê não era o fim. Era o início do despertar da sua força interior. Há dores que você não consegue explicar nem para si mesmo. Dores que aparecem sem aviso. Dores que parecem não ter motivo, mas têm história. Dores que surgem porque algo dentro de você se rompeu em silêncio. Essa é a dor que ninguém vê. A dor que você acumulou por anos, enquanto tentava ser forte demais, enquanto tentava proteger demais, enquanto tentava se adaptar demais, enquanto tentava não incomodar ninguém. É a dor de sempre colocar os outros antes de si. A dor de nunca ter sido acolhido como você acolheu. A dor de ter segurado o mundo nos ombros enquanto ninguém segurava você. Essa dor vira um peso familiar. Você se acostuma com ela, começa a chamá-la de normal. Mas nada nela é normal. É profundamente humano, mas não natural. O corpo sente, a mente sente, a alma sente. E você vai carregando, e carregando, e carregando, até que um dia quebra. Não por fora, menos por dentro. A quebra interna é silenciosa e devastadora. Você continua vivendo, mas sente que algo em você morreu. Continua falando, mas sua voz perdeu vida. Continua caminhando, mas seu passo perdeu firmeza. Continua sorrindo, mas seu sorriso perdeu brilho. Continua vivendo, mas já não sabe por quê. Essa é a dor que o mundo não vê. A dor que você esconde atrás de "tô tranquilo", a dor que você mascara com risadas, a dor que você tenta esquecer bebendo, trabalhando demais, dormindo pouco, a dor que você tenta enterrar sob ocupações menos, mas ela sempre volta. E um dia, você olha no espelho e percebe que não é mais o homem que gostaria de ser. Percebe que perdeu algo importante, a sua essência, mas ainda existe algo dentro de você, algo que não morreu, algo que apenas adormeceu. Esse algo é sua força interior. O caminho estoico não começa quando você está forte, menos começa quando você admite que está cansado de sofrer em silêncio. A partir daí, você muda, você para de buscar alívio em distrações, para de fugir dos próprios sentimentos, para de ignorar sua necessidade emocional, para de se punir por sentir e começa a reconstruir a si mesmo, não a partir da dor, mas através dela. Você aprende a filtrar o que te atinge, aprende a se posicionar, aprende a colocar limites, aprende a se respeitar, aprende a se ouvir, aprende a se acolher, aprende a ser um homem que você sempre esperou que alguém fosse para você. E é então que percebe a dor que ninguém vê está criando um homem que ninguém será capaz de derrubar. Tem dores que não fazem barulho, dores que não choram, dores que não gritam. São dores que apenas existem ali, presas no fundo da alma. Dores que você carrega como se fossem parte do seu corpo. Dores que acompanham o seu dia, sem pedir licença. Dores que você tenta ignorar porque o mundo exige que você esteja sempre bem. Dores que você varre para debaixo do tapete emocional porque acredita que um homem não pode sentir assim. Mas é justamente essa dor silenciosa que te afasta de você mesmo. A dor que ninguém vê é como um eco de tudo. O que você não disse, eco de tudo o que você engoliu. Eco de tudo o que você suportou. Eco de tudo o que você perdeu. Eco de tudo o que você tentou esquecer. Esse eco te acompanha nos momentos de silêncio, te acompanha quando você está sozinho, te acompanha quando olha para o teto de madrugada, te acompanha quando tenta relaxar, mas não consegue. Te acompanha porque nunca teve permissão para ir embora. E o mais duro é que você nunca pediu ajuda, porque pedir ajuda parece fraqueza, porque admitir que dói parece perda de controle, porque mostrar vulnerabilidade
parece perigoso, porque você aprendeu que sua dor deve ser sua responsabilidade. Mas existe um ponto em que até a dor se cansa de ser ignorada. Ela começa a te sabotar, a te irritar, a te paralisar, a te silenciar, a te endurecer, a te afastar de quem você ama, a te afastar de si mesmo. É nesse ponto que você precisa escolher: continuar vivendo como um homem que esconde a dor, ou renascer como um homem que a transforma. E é aqui que o estoicismo entra como uma luz. Não como solução mágica, mas como disciplina emocional, como clareza, como direção, como filosofia de reconstrução. O estoico entende que sentir dor é inevitável, menos, mas sofrer eternamente por ela é escolha. Ele aprende a observar seus sentimentos sem se perder neles. Aprende a o aceitar sem se resignar. Aprende a soltar sem se destruir. Aprende a olhar para a própria alma sem medo. Aprende a renascer mesmo quando não tem forças. E quando essa reconstrução começa, algo muda dentro de você. Muda devagar, mas muda profundamente. Você sente mais presença, mais consciência, mais firmeza, mais calma, mais clareza, mais força. Então percebe que a dor que ninguém vê foi exatamente a chama que reacendeu o homem que você nasceu para ser.